chegou um momento muito esperado, que é o nosso quadro Análise Política. Ele foi eleito prefeito de Manaquiri pela primeira vez lá em 2004. Foi presidente da Associação Amazonense de Municípios em diferentes períodos. Tem projetos e ações ligados à redução da desnutrição infantil, implantação de educação em tempo integral e ampliação da cobertura de saúde e políticas de desenvolvimento econômico. Eu recebo no estúdio hoje Jair Souto. Seja muito bem-vindo. Bom dia. Muito bom dia, Carla. Bom dia a todos os seus seguidores. Hoje é seguidores, né? Sim, exatamente. No mundo das redes sociais, são internautas, são seguidores. Muito obrigada por estar aqui conosco. Então vamos aproveitar logo no início dessa entrevista para as pessoas que ainda não tiveram oportunidade de lhe conhecer, falar um pouquinho sobre a sua trajetória na política. Eu sou ribeirinho, Jair Souto, ribeirinho. Militei primeiro na agricultura, depois fui para o comércio, indústria. Me tornei prefeito de uma família de meu pai vereador, meu tio vereador, e todos muito envolvidos, né? Inclusive na emancipação do município, lá em 82, houve todo um trabalho nessa linha, Manaquiri surgiu, e por um movimento eu me tornei prefeito, né? E talvez um desafio mais importante da minha vida, que na política você pode contribuir significativamente para uma sociedade, pode prejudicar muito rapidamente uma sociedade. Então eu vivo hoje esse momento muito importante que é servir a população. Então eu sou o Jair Souto de Manaquiri, que moro na zona rural. A gente começou rapidamente aqui nos bastidores e essa curiosidade, morador da área rural de Manaquiri, é isso mesmo? E como que é a realidade desta área? Tudo vem facilitando, né? Eu penso que nós termos ferramentas como a internet, como instrumentos, né, que hoje aproxima tudo, né? Além de nós também termos uma logística. Por exemplo, como foi importante a ponte sobre o Rio Negro, que me faz chegar aqui em 1 hora. Eu estou saindo de Manaquiri, de onde eu moro, eu estou aqui, né? Então, tudo facilita. Eu penso que esse é o caminho que nós precisamos. Para o futuro, realmente vivenciar um momento como esse. Morar na zona rural, eu penso que é uma escolha pessoal, porque como eu nasci e me criei, eu não consigo me afastar do cheiro da terra, do cheiro do rio, e não vou mudar minha identidade em hipótese nenhuma, porque eu amo ser ribeirinho e caboclo do interior. Muito bem. Como foi colocado aqui a questão da redução, alguns marcos em relação à sua trajetória como prefeito, a questão da redução de desnutrição e também projetos voltados à educação, inclusive de tempo integral? Olha, projetos dessa natureza que houve e aconteceu por ouvir muito a sociedade, ou seja, você não só pode e não só deve ganhar a eleição, você deve gerir com a população, ouvindo o clamor e a necessidade. E uma das questões que eu errei foi comprar primeiro o fardamento e depois implantar o tempo integral, ou seja, nutriu as pessoas, as crianças, melhorou muito significativamente, depois nós tivemos muita dificuldade porque a farda ficou pequena, ou seja, nós estamos falando de uma sociedade que muito precisa se alimentar de toda forma, se alimentar com alimento e se alimentar com muito conteúdo e de formação para o futuro. Por exemplo, eu ontem tive uma reunião com uma jovem que está formando, né, sendo graduada, e que ela veio trazer informação de que estudou em tempo integral na escola e o sonho dela era realmente poder ir para a escola e ter 3 alimentações na hora certa. E quando chegava em casa, a casa dela, naquele momento, não tinha climatização, não tinha ar-condicionado, e ela chorava para a mãe dela: eu quero voltar para a escola, porque a escola tinha exatamente toda essa condição, né, de ter refeições, um ambiente muito saudável. E eu penso que esse é o desafio nosso para o futuro e para as novas gerações: educação. Além da educação, eu gostaria de falar de uma questão também da ampliação, da questão da água tratada,
que é um gargalo realmente em muitos municípios aqui do Amazonas. Ainda é, principalmente no interior. Eu penso que Manaus avançou muito nesse aspecto, mas o interior precisa avançar, né? E eu penso que o saneamento e a água é um dos eixos muito importante. Infelizmente, no interior do estado do Amazonas, nós precisamos avançar significativamente, e principalmente a água. Em Manaquiri, hoje, nós temos todas as nossas escolas e grande parte das vilas e casas, inclusive, já tem esse serviço de água para o consumo e água para o serviço. E água de toda forma, apesar de que nós vivemos grandes cheias e grandes secas, né? Portanto, por esse motivo, nós investimos muito em água para o consumo humano. Esse eixo do saneamento nós temos investido bastante e o governo continua fazendo muito, entregando muito para o seu povo. Agora, na área de saúde, a gente sabe que é um aspecto também que deve ser priorizado, até por conta de muitas pessoas que moram nos municípios do Amazonas e acabam vindo para a capital, porque muitas vezes não encontram na própria cidade ou mesmo na área rural, né, recursos que atendem às necessidades, às demandas daqueles enfermos. Carla, o grande problema da saúde no Amazonas não é nem o financiamento, é a gestão em saúde. É o cumprimento de uma estratégia, de um planejamento muito bem elaborado, construindo com base no Pacto Federativo. Ou seja, o governo do estado se isola, os governos municipais também, tá entendendo? E falta uma gestão muito mais integrada, né, para que nós possamos fazer o enfrentamento das patologias, dos grandes problemas. Só para você ter uma ideia, no momento que as prefeituras começaram a assumir, inclusive os hospitais, e hoje todos os hospitais praticamente, as prefeituras do interior assumiram, né, acabam esquecendo da atenção básica. Esse é um dos grandes problemas que nós vamos enfrentar no futuro, porque as prefeituras estão deixando de fazer o seu dever no Pacto Federativo e o governo do estado praticamente abandonou os hospitais no interior do Amazonas e precisa fazer uma gestão moderna, inteligente, com estratégia e com entregas para a população. Eu penso que talvez isso seja o caminho de um planejamento que deve envolver, inclusive, a Assembleia Legislativa. Muito bem. Agora, em relação a essa gestão integrada, de que maneira, na prática, isso poderia funcionar e quais seriam os caminhos? O caminho é você compreender dois aspectos. Primeiro, o que eu já falei de atenção básica, ou seja, parte das patologias, parte das doenças, elas precisam ser melhor diagnosticadas a tempo. Isso você ganha velocidade e você gasta menos dinheiro. Outra é você ter, sem dúvida nenhuma, essa integração. Ou seja, em Manaus, quantos anos nós não inauguramos um novo hospital? Está entendendo? Então, nós precisamos construir novos hospitais, descentralizar, principalmente para as cidades polos do interior. Eu estou falando cidades como Tefé, até mesmo como Manacapuru, Itacoatiara, cidades Coari, cidades estruturadas. E aí você descentraliza essa atenção de urgência e emergência, está entendendo? E dessa forma, pode ter certeza que nós vamos gastar menos. E essas famílias que são trazidas para Manaus, muitas delas, às vezes, acabam ficando abandonadas, né, em Manaus, porque muitas cidades e o próprio governo não tem o TFD, que é o tratamento fora de domicílio. Então, parte dessas famílias ficam vagando por não ter uma estrutura em Manaus. Então, nós precisamos, e isso que eu estou te falando, Pacto Federativo, governo estadual, governo municipal e governo federal, e uma gestão muito mais integrada que vai exatamente nesse aspecto de nós descentralizarmos o serviço de urgência e emergência para cidades polos no Amazonas.
Ou seja, nós estamos falando de um estado com mais de 1,5 milhão de quilômetros quadrados e que praticamente todas as doenças acabam, eu estou falando de mais complexidade, vêm todos para Manaus. Além ainda de nós recebermos alguns pacientes de alguns outros estados do norte. Então, Manaus e o Amazonas e o interior e as cidades precisam fazer um trabalho de planejamento e com isso pode ter certeza que nós vamos reduzir muitos problemas de saúde no Amazonas. E por falar em questão de Amazonas, vamos falar agora da questão do transporte. Porque geograficamente todos nós sabemos que somos prejudicados. Então, o que fazer? Porque a gente sabe que muitas pessoas acabam também sendo penalizadas por conta, né? Muitas vezes, como chegar em Manaus, muitas vezes passam ali horas e horas. E aí tem essa questão que foi falada pelo senhor do diagnóstico que não é precoce, né? Não tem essa medicina preventiva. Aí depois já tem a dificuldade com o transporte também. O transporte, e aí nós vamos não só nos fechar na saúde, nós vamos abrir para a educação e mais ainda para o desenvolvimento econômico e mobilidade estadual. Nós não temos uma política estadual nesse aspecto no Amazonas. Além de nós termos poucas estradas, os rios não sofrem nenhum investimento e os portos não são adequados para o nosso povo. Ou seja, olha para o Porto de Manaus. Isso já nos traz a clara certeza de que o governo estadual e até mesmo a prefeitura, em muito tempo, não entrega políticas públicas para o seu povo. Então, e aí nós vamos avançar mais ainda. Os aeródromos, os aeroportos não devem ser cuidados pelos municípios. Esses aeroportos, o Estado tem que criar uma estrutura administrativa capaz de fazer os financiamentos e, olha, não é falta de dinheiro no âmbito do país, porque na hora que o governo federal privatizou os grandes aeroportos, esses aeroportos criaram um fundo para o investimento de pequenos aeroportos no Amazonas e no Brasil. Infelizmente, o governo do estado precisa criar uma estrutura administrativa que venha financiar e que venha trabalhar e exigir que as empresas possam operar esses voos com regularidade e que também o governo do estado possa instituir uma lei complementar para fazer o regramento do transporte aquaviário que nós não temos. Olha só, se o principal transporte do interior é aquaviário, nós não temos uma lei que regulamenta o transporte aquaviário, inclusive para que esses empresários que investem nesse setor possam se sentir seguro e que tenha mais recursos e muito mais o seu passageiro conforto e mais rapidez e mais entrega para a população. Então o Amazonas precisa, sem dúvida nenhuma, fazer uma grande revolução para que nós tenhamos serviço de qualidade para a população. Falamos aí da origem da sua trajetória na política, agora vamos chegar para os dias atuais. Pré-candidato a deputado estadual? Sim, pré-candidato, depois eu já estou 60 a mais, né? E eu, por ter 4 vezes sido prefeito, 16 anos, presidente da associação por 3 mandatos, fiquei mais de 20 anos em Brasília, na diretoria da Confederação Nacional de Municípios, que é uma entidade, a maior municipalista do mundo. Eu, diante de convites me encorajei realmente a tomar essa decisão e me doar, servir como instrumento para a sociedade. Quer dizer, esse é o desafio. Me mantive no MDB, num partido que eu considero muito importante para que nós tenhamos realmente e mostrar que a Assembleia Legislativa ela precisa ser escutada, né, por parte da sociedade. Eu acho que esse é o grande desafio no Amazonas, redemocratizar
o Amazonas. Vamos fazer um ping-pong aqui? Perguntas Total, rápidas? Estou à disposição. O Amazonas representa o quê? Esperança. O Amazonas é o estado que já foi o mais rico da federação e vai ser considerado o mais rico, e o povo amazonense não é preguiçoso. Uma prioridade urgente. Urgente a prioridade é diminuir a desigualdade no Amazonas. Muito bem. Agora vamos falar de um sonho para o Estado? O sonho é ver o nosso povo autônomo, independente. Tanta riqueza, dizem o mundo, e eu também concordo, mas pobreza aqui não cola. Qual a sua experiência que, de alguma maneira, fez o senhor enxergar a política de forma diferente? Por exemplo, ver o jovem, a criança se preparar para o futuro e construir sua família, e isso é uma corrente, é um elo. E como que o eleitor pode cobrar o deputado após as eleições? Tem que começar na hora de eleger. A cobrança está no eleger. Se você perguntar, 80% do povo não lembra para quem ele votou, não lembra quem ele elegeu. Isso já é claro que não tem conexão, que não tem referência, que não representa. A Assembleia precisa escutar o povo, não só na hora do voto, mas sobretudo na hora de implementar a política de modernizar o parlamento estadual. O que mais lhe incomoda na política? Não entregar. Ver um Estado com um poder gigantesco e não entrega à sociedade. Muito bem. Olha, gostaria de dar um alô especial a todos que estão interagindo comigo aqui pelo Conexão Onda no YouTube, é claro. Bom dia, Carlinha. Elisângela de Macapá, parabenizar a todos os enfermeiros, verdade. Hoje é o Dia Mundial aí da Enfermagem. O nosso mundo para minha sogrinha e minhas primas, Paulinha e Ariane. Leonardo Castelo, olha, grande Jair Souto, Orlando Júnior, meu futuro deputado, Keila Martins, Jair Souto, pessoa que conhece o Amazonas, Petrônio, Jair gestor nato, manja muito, Jandira Freitas batendo palminhas aqui pra gente, Joarlisson, acredito, grande Jair Souto, Sheila Viana, bom dia Carlinha, um forte abraço, muito obrigada pela participação de todos vocês. Por gentileza, as suas considerações finais. Primeiro, muito obrigado, por dar ouvido à política, à boa política. E, por favor, o Brasil e o Amazonas precisam entrar mais na política. Nós precisamos viver mais a política. Afinal de contas, a política está na nossa intimidade, na nossa família, na nossa comunidade e, lógico, no partido. Então, sociedade, venha, participe, não fique de fora. Eu acho que esse é o movimento que nós temos que fazer e, mais ainda, entregar a Assembleia Legislativa, que é o parlamento, que os parlamentares estão muito focados apenas em orçamento e emenda parlamentar, e esse não é o verdadeiro papel da Assembleia. O papel da Assembleia é legislar e modernizar, sobretudo, as leis, que sejam as leis mais transparente e mais execuível, ou seja, que seja para a sociedade, e não bonita, cheia de contornos, mas na prática não existe. Eu acho que esse é o grande desafio nosso, da política e do Amazonas, que é um estado maravilhoso, lindo, saboroso, Tudo aqui é muito bom. E o amazonense não é preguiçoso. O amazonense é trabalhador. Fazer uma saca de farinha não é preguiçoso. Agora me diga uma coisa, eu ia até encerrar, mas mudei aqui. A gente falou muito sobre as suas ações e projetos ao longo dos anos. Mas agora, para essa nova fase, para essa nova conjuntura política, quais são aí os principais projetos, caso seja eleito? Abrir a porta do meu gabinete, com a permissão de Deus, para a sociedade. Escutar a sociedade, desburocratizar, não criminalizar, que nós hoje estamos criminalizando. Nós, que nos tornamos, às vezes, autoridade e cheio do poder, criminalizamos. Utilizamos egoísmo, a vaidade,
e isso não cola com o desenvolvimento da sociedade. A sociedade precisa ser autônoma, independente, feliz e produzir, porque o que gera riqueza é o trabalho, é a produção. E quando você criminaliza um trabalhador, um empresário, seja quem estiver auditando, seja quando alguém é preso, espancar, isso não combina com paz e com amor. Então nós precisamos amar mais uns aos outros e entender, não desconstruir. Muitos se usam a política para desconstruir o outro. Isso é muito feio, isso não cabe no mundo moderno. Portanto, eu acredito perfeitamente que o Amazonas ainda vai ser, como já foi, o estado mais rico da federação. Olha, mais mensagens por aqui. Leandro Guimarães, nosso futuro deputado estadual, Jair Souto, estamos juntos. Evanaldo Nascimento, grande municipalista, meu futuro deputado estadual. Os seus contatos, por favor, as pessoas querendo saber mais informações, Instagram, telefone, fique à vontade. Se tiver mesmo, eu estou à disposição para conversar. E eu converso muito. E isso me dá muito prazer de ouvir também. E aí, vir nos visitar aí nos nossos endereços, no Instagram, no Facebook, de qualquer forma, nós precisamos realmente abrir um grande debate, uma grande discussão, porque o Amazonas, mais uma vez, literalmente, né? Eu tenho ouvido muitas críticas sobre a Zona Franca aí e tal. Deixa eu falar. Esse estado ele é muito maior do que qualquer programa, né? Esse estado já ajudou o mundo na Segunda Guerra, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Portanto, nós somos ricos demais, né? Não cabe ter pobreza aqui. Só precisamos realmente aplumar, né? E que essa nossa canoa, que esse nosso rabeta, que esse nosso motor tenha quilha, né, não seja usado para outros interesses que não seja da sociedade. Esse é o grande desafio que nós temos para o futuro do Amazonas e eu acredito profundamente, como eu acredito em Deus e como eu acredito nos grandes profissionais. Esse dia é o dia dos enfermeiros. Você imagina o que os enfermeiros fizeram no combate à pandemia, né, de se doar, de se aventurar, praticamente se aventurar, porque todos nós nos aventuramos nesse combate. Então, eu quero saudá-los a todos e agradecer profundamente você, né, essa empresa que é transparente, que deve contribuir muito com o mundo, sobretudo o mundo moderno que está aí, né, que é difícil, né, mas, porventura, muito, nossos jovens, nossas crianças que estão vindo, que essas gerações aí possam... E olha, esse é o grande problema da minha geração, tem que entregar melhor do que nos entregaram, né? E a gente está comprometendo aí um pouco. Eu acho que não está tão bom assim e Deus não está muito satisfeito conosco não, viu? Muito obrigada mais uma vez pela sua participação e sucesso na campanha. Obrigado, Carlos.